A redenção do Konohamaru precisa acontecer em Two Blue Vortex. Digo isso não apenas por saber o que o personagem pode demonstrar contra oponentes poderosos, como também de que, se compararmos ao Kakashi, o antigo líder do time 7, que o Konohamaru não limpa uma kunai ao menos do sexto Hokage, até que o Kishimoto dê então o devido valor ao neto de Hiruzen Sarutobi com jutsus que o deixariam em um outro patamar, como por exemplo, um novo modo Sennin. Boruto Two Blue Vortex fortaleceu muitos personagens nesses 3 anos de time skip. O Boruto mesmo foi aquele que mais transcendeu o nível, devido à mentoria do Kashin Code com o Shinjutsu das 10 direções, acelerando totalmente o processo de aprendizagem de jutsus que demorariam um certo tempo para aprendê-los, como foi o Rasengan Uzumaki, que incorpora até a rotação do planeta como um efeito da técnica, um jutsu de espaço e tempo, que no fim ele acabou aí o nomeando como Hiraishin no Jutsu, o deus voador do trovão do seu avô Minato e Tobirama, e muitos outros jutsus também importantes. Porém, abordando os demais membros do time 7, como a Sarada, o Mitsuki e o Sensei Konohamaru, que conseguimos notar então que ele é o que mais peca aí por enquanto, nesse quesito, ainda mais quando comparamos com o Kakashi, o Minato e o seu avô Hiruzen Sarutobi, os antigos mestres de todo o time 7 ao longo da história do universo Naruto. O Kakashi mesmo no clássico, já tomava a frente de várias batalhas mortais, e no Shippuden nem se fala quando tem a investida em collab com o time 10, quando enfrenta o Hidan e o Kakuzu ao mesmo tempo, provando porque aí o filho do Canino Branco era o Jounin líder mais forte ao lado do Martugai. O grande potencial do Konohamaru para o futuro da obra aconteceu no Shippuden, quando ele derrotou um dos Pains com aquele épico Rasengan, e por saber também que mais à frente ele poderia realmente brigar com o Naruto como se fossem rivais pelo cargo de Hokage, como o personagem sempre almejava em seus encontros. Bom, isso foi apenas algo trabalhado lá atrás, porque na Next Generation sabemos que ele foi tratado somente como um saco de pancadas sem nenhum prestígio, já que nas batalhas mais importantes o Kishimoto sempre o jogou para escanteio, enquanto Boruto, Kawaki, Sarada e Mitsuki sempre ficaram então nos holofotes. Em Two Blue Vortex as coisas mudaram um pouco por não colocar o personagem apanhando diversas vezes como foi no passado e principalmente no anime de Next Generations, demonstrando então agora em Two Blue Vortex boas evoluções em combates, como foi contra o Hidari, onde ele protegeu lá os seus pupilos com aquela barreira de Rasengan com o elemento vento, provando um melhor desenvolvimento. Com isso, eu separei algumas habilidades que o personagem merece aprender ou demonstrar mais vezes, pois algumas, é claro que ficaram esquecidas. A primeira é o Jutsu de invocação do Enra, ou o Rei Macaco Ema, do Hiruzen Sarutobi. Um artista fã de Boruto, ele conseguiu criar uma arte bem bacana nas redes sociais, que prova muita coisa. Uma delas é o descaso que o Kishimoto fez com o personagem, não dando aí o prestígio que ele merece, mas por outro lado, provando também que o básico sempre funciona, não importa como. O Hiruzen Sarutobi ele foi muito prestigiado em ter um contrato de invocação com o Rei Macaco Ema, que contou com diversas aparições importantes. Uma delas é ensinando os seus antigos alunos, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. A outra é na batalha contra Kyuubi lá no passado, quando o Obito a invoca no meio da vila e ele se transforma naquele icônico bastão adamantino para afastá-la. E as outras contra o Orochimaru, que uma delas culminou na morte do terceiro Hokage. Não digo que o Konohamaru em Two Blue Vortex ele precise do retorno do Ema, já que na Next Generations, em específico no anime, a gente teve um Enra aparecendo pela primeira vez, do qual além de poder se transformar igual o Ema em um bastão adamantino, que o Konohamaru ele demonstrou até um selamento especial que pode ser usado futuramente contra seus inimigos, assim como foi na fanart, retratando aí uma possível batalha contra Matsuri, utilizando a invocação do Enra mais velho, o auxiliando então em um combate mortal para adquirir a tão esperada Togedama. Segunda habilidade, modo Sennin dos Sapos, ou um novo modo sábio chegando em Two Blue Vortex. Confesso que ver o Konohamaru com o modo sábio do sapo seria aí um upgrade bacana para o personagem, mesmo sabendo que contra alguns Shinjus isso não causaria tanto efeito como foi lá nos vilões do Shippuden. No entanto, se julgarmos que o Konohamaru possui a invocação dos sapos, como foi visto na Next Generations, com uma aprendizagem sendo ilustrada como flashback com o Fukazaku no Monte Myoboku, poderia ser também uma válvula de escape bem importante para um aumento de nível notável ao personagem. Outro buff que levaria o Konohamaru a um nível ainda mais alto seria da criação de um novo modo Sennin, que pode acrescentar ainda mais backgrounds ao universo Naruto como um todo, devido aos locais sagrados de energia natural,
como é o Monte Myoboku dos sapos, a Caverna Ryuchi das cobras, a Floresta Shikotsu das lesmas e possivelmente um novo local aos macacos, do qual o Ema seria o rei e o Enra o príncipe, possuindo até algum parentesco. O modo Sennin dos macacos seria a chance de mudar o passado do Konohamaru, com certeza, né, para algo mais relevante, que o personagem visto como rival do Naruto para o cargo de Hokage sempre enfatizou. Os benefícios que esse novo modo sábio proporcionaria ao Konohamaru seria, né, além dos ganhos de atributos físicos padrões como os anteriores, seria também melhorias na velocidade, pulos, resistência, parte sensorial e força, mas também um poder de defesa, baseando-se no bastão adamantino, endurecendo o próprio corpo contra ataques poderosos, causando então nenhum dano. Tipo aquela resistência que vimos no Dippa no anime, só que bem mais forte devido à proteção do chakra da natureza. Uma habilidade bem perspicaz também seria a chamada de Olhos Dourados Chamejantes, do qual o Konohamaru seria capaz de enxergar de muito longe no período diurno e no período noturno uma visão ainda mais aprimorada. O poder de criar clones automaticamente enquanto luta seria também uma força bem bacana. O poder de imobilizar também os seus adversários apenas apontando o dedo, quase que ficando aí congelados, também seria muito bacana, além do círculo protetor, traçando um círculo no chão, permitindo, né, criar uma barreira protetora invisível para todos dentro do símbolo, sendo aí um dos poderes cruciais para o Konohamaru brilhar em Two Blue Vortex, já que todas essas habilidades, inclusive citadas, provêm do Rei Macaco Sun Wukong, que possui aí um catálogo de habilidades mágicas bem complexas para ser usada como base. A terceira seria habilidades que os membros do clã Sarutobi demonstraram em Naruto. Com certeza, falando dos jutsus clássicos do Hiruzen, nós gostaríamos de ver o Konohamaru usando em Two Blue Vortex os clones de Shuriken, o jutsu da bomba do dragão flamejante, Karyu Endan, a parede de terra, o famoso Doton Doryuheki, o uso dos 5 elementos em simultâneo quando utiliza alguns clones das sombras, ou até mesmo o uso da lâmina de chakra de seu tio Azuma Sarutobi, que vimos apenas, né, contra o Jugo na Next Generations, mas sem nenhum prestígio, mas que pode ter, quem sabe, um rumo diferente em Two Blue Vortex, caso seja utilizado contra os Shinjus ou outros novos inimigos, possuindo novas habilidades especiais, já que ela absorve as propriedades, né, daquele que a usa, seja o chakra ou afinidade elemental, como aconteceu com o Shikamaru quando enfrentou o Hidan. Outras habilidades que a obra poderia nos mostrar de Azuma Sarutobi seria aquela dos 12 Guardiões, os 1000 Braços Assassinos, né, que era uma técnica do Tiriko, uma técnica ofensiva e defensiva ao mesmo tempo, e o outro, os Jutsus das Cinzas Ardentes, usadas contra o Hidan, e que vimos também muito bem o próprio Konohamaru fazendo apenas no anime. Sobre Jutsus de selamentos, tivemos aquela marra, né, contra o Kashinkode, anulando as chamas facilmente com um selo em sua barriga, achando que futuramente ele faria mais vezes. Contudo, existem também algumas habilidades que ele poderia sim demonstrar mais vezes em Two Blue Vortex, para que realce ainda mais a força que o personagem precisa ter aí, digamos, né, nessa segunda leva da história de Masashi Kishimoto. Seria o selamento que aconteceu no anime com o Enra, transformado no bastão de Nioi, uma pura referência, claro, ao conto da Jornada ao Oeste com o Rei Macaco Sun Wukong, igual é o Ema de Hiruzen. O selamento envolvendo o seu Kutiose mostra amuletos sendo plantados em volta do oponente, enquanto aparece uma mão transparente de chakra capturando o alvo. O Fuinjutsu do Macaco Sol e o usado contra o Kashinkode em sua barriga prova que o personagem é bem apto sim a usar Fuinjutsus até do clã Uzumaki, como foi demonstrado, né, quando seu avô luta contra o Orochimaru usando o Ceifeiro do Deus da Morte. Quarta habilidade, um novo Rasengan para o Konohamaru e com outro elemento adicionado. Eu sei, muita gente pode aí não concordar, porque o Minato, cá entre nós, demorou muito tempo para tentar colocar a energia da natureza no seu Rasengan e mesmo assim acabou falhando devido aí à sua morte, o roteiro e tudo mais. Enquanto Naruto e o Boruto eles conseguiram. O Naruto com o Rasen Shuriken e o Boruto com o Rasengan estilo vento. No entanto, e o Konohamaru, hein? Será que um novo Rasengan super poderoso acontecendo agora pelo lado Sarutobi de Konohamaru poderia acrescentar aquela pitadinha a mais de tempero em Two Blue Vortex, por conta, né, de que ao longo da história o Rasengan sempre trilhou ali entre o clã Uzumaki, Minato, Jiraiya e o Naruto e o Boruto? Bom, eu confesso pra vocês que eu gostaria sim de ver uma outra variação do Rasengan pelas mãos do Konohamaru, porque além, né, de botar uma gama a mais aí de personagens que são capazes de alterar,
que a gente viu também que essa barreira de Rasengan entre o Blue Vortex contra o Hidari está descrita como Full Tone Rasen Barrier, né? Então eu acredito sim que usando o Konohamaru para aprofundar ainda mais outros estilos de Rasengan seria uma boa sacada do Kishimoto para também sair aí só dos olhos dos protagonistas. Sei que essa negligência com o Konohamaru na primeira parte da Next Generations ocorreu muito mais no anime, deixando a imagem do personagem manchada, né, por ser um ninja pangaré, sem nenhum prestígio, apanhando para geral, enquanto no mangá o nível, a sua imagem ficou bem mais preservado. Acredito que esses usos de barreira Rasengan com o elemento vento, como vimos, né, contra o Hidari, prova que esses 3 anos de time skip fortaleceu sim ainda mais o personagem por ser o braço direito do Shikamaru como o 8º Hokage interino. Konohamaru precisa sim de redenção, precisa se igualar ao Kakashi ou até superá-lo nos quesitos de jutsus poderosos. Como vimos, o fortalecimento do personagem, pois além de ter frisado sempre aquela, né, rivalidade com o Naruto pelo posto de Hokage, que no passado derrotar um dos Pains, sendo ainda um mero genin, provou que o personagem tinha sim um futuro estupendo por ser, é claro, neto de Hiruzen Sarutobi, o 3º Hokage.